Olá, boa tarde. Não há apenas o Campeonato do Mundo de Futebol para vencer. Há instituições que organizam outros campeonatos, nomeadamente os que colocam a vitória na salvaguarda dos direitos humanos. É sobre eles que nos falará daqui a pouco Catarina Martins, da Fundação Ajuda HG que Sofre. Antes, mostramos-lhe acontecimentos que estão na atualidade religiosa. O Papa Francisco visitou a região da Calábria, em Itália, e condenou o crime organizado, afirmando que o mal tem de ser combatido e removido. Cassano al Jonio, uma visita pastoral que conduziu o Papa à região italiana da Calábria, onde o crime organizado e as organizações mafiosas continuam a ditar o seu poder. Francisco não hesitou na condenação, nem em chamar pelo nome a causa do mal. L'andrangheta è questo: adorazione del male e disprezzo del bene comune. Questo male va combattuto, va allontanato. Bisogna dirgli di no. La Chiesa, che so tanto impegnata nell'educare le coscienze, deve sempre di più spendersi perché il bene possa prevalere. Ce lo chiediamo i nostri ragazzi, ce lo chiedono i nostri ragazzi. Ce lo domandano i nostri giovani, bisognosi di speranza. A família Andrangheta é uma associação mafiosa que se formou na região da Calábria, em Itália, sendo atualmente a mais influente e fechada organização criminosa. O Papa disse mesmo que aqueles que servem o mal não podem estar na comunhão com Deus. Coloro che nella loro vita hanno questa strada a male, strada di male, come sono i mafiosi, non sono in comunione con Dio, sono scomunicati. Nesta visita pastoral, o Papa Francisco tinha-se encontrado também com o clero de Cassano, a quem pediu que viva em fraternidade e na alegria da escolha do sacerdócio, ultrapassando o individualismo pastoral. Francisco reconheceu que pode não ser fácil nem imediato nesta cultura que nos envolve, mas é o caminho da própria vocação consagrada. Já no Vaticano, no domingo, após a oração mariana do Ângelus, Francisco recordou a Jornada das Nações Unidas que lembra as vítimas de tortura. In questa circostanza ribadisco la ferma condanna di ogni forma di tortura e invito i cristiani ad impegnarsi per collaborare alla sua abolizione e sostenere le vittime e i loro familiari. Torturare le persone è un peccato mortale, un peccato molto grave. É na próxima quinta-feira, dia 26, que se assinala o Dia Internacional das Vítimas de Tortura, uma iniciativa promovida pelas Nações Unidas. Na quinta-feira, dia litúrgico da Festa do Corpo de Deus, o Papa presidiu uma missa na Basílica de São João de Latrão. Francisco afirmou que a humanidade deve rejeitar o pão falso. A assinalar a solenidade do corpo e sangue de Cristo, a procissão voltou a percorrer algumas artérias da cidade de Roma. Um acontecimento a lembrar à cidade a presença real de Cristo no pão consagrado. Desta vez, o Papa não acompanhou o trajeto do cortejo litúrgico, mas presidiu momentos antes à Eucaristia diante da Basílica de São João de Latrão. Na ocasião, Francisco recordou que o homem tem em si uma fome diferente da simples fome física, uma fome que não pode ser saciada com o alimento comum. Para o Papa, é a fome de amor e de eternidade. Se ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che ci sono tante offerte di cibo che non vengono dal Signore
e che apparentemente soddisfano di più. Alcuni si nutrono con il denaro, altri con il successo e la vanità, altri con il potere e l'orgoglio. Ma il cibo che ci nutre veramente e che ci sazia è soltanto quello che ci dà il Signore. Francisco advertiu para a perda da memória da intervenção de Deus quando se chega a algum bem-estar. Recuperare la memoria e impariamo a riconoscere il pane falso che illude e corrompe perché è frutto dell'egoismo, dall'autosufficienza e del peccato. No final da Eucaristia, a tradicional procissão do Corpo e Sangue de Cristo partiu em direção à Basílica de Santa Maria Maior, onde se concluiu o percurso. No fim deste ato litúrgico, o Papa Francisco deu a bênção final à cidade e a todos aqueles que participaram nesta grande procissão pelas ruas da cidade de Roma. Em Portugal, foi no domingo que se celebrou o Dia do Corpo de Deus. O programa Eclésia esteve na Torreira, onde esta festa é celebrada em ambiente pescatório que marca a região. Na Torreira, na Diocese de Aveiro, a devoção à presença real de Cristo na Eucaristia concretiza-se naquele que é o meio natural e o local de sustento destas populações. É da ria que muitos retiram o alimento. É também aqui que prestam homenagem e querem celebrar a fé. A ideia nasceu há 4 anos, quando o pároco quis envolver os pescadores nas festividades do Corpo de Cristo. Boa hora o fez, atendendo a que esta freguesia é uma freguesia de pescadores, pois tem tido ano para ano bastante aderência. Este ano notou-se pouco menos pescadores na ria, mas também atendendo às obras do Porto de Abrigo e às condições que aquilo está, pois, segundo aquilo que me disseram agora na viagem das Quintas para cá, foi esse um dos motivos que levou a que tivesse menos embarcações este ano. De qualquer das maneiras, é gratificante ver a maneira como as pessoas, como não só os pescadores, mas também todas as outras pessoas fazem parte desta procissão e desta maneira de estar na vida da Igreja. E saciam-nos com o mel dos rochedos, fazer ressoar. Uma celebração simples que aqui na Torreira revela também a simplicidade e a autenticidade das gentes. A fé que existe em toda esta comunidade expressa, obviamente, de formas diversas, em função das sensibilidades, das formas de estar de cada um, mas não podíamos deixar de louvar o Senhor da maneira como nós o sentimos e como o vivemos. E a nossa ligação à ria é intensíssima. E a comunidade pescatória quis aceitar o desafio que o Padre Abílio, o nosso pároco, lançou há 4 anos atrás, para que corporizasse esta forma de louvar o Senhor, de o transportarmos nas águas da ria connosco, ele estando no coração dos pescadores, sendo efetivamente referenciado por eles no dia-a-dia do seu cotidiano, hoje expressar essa fé na sua forma de estar, no meio em que eles vivem, enfim, viver a nossa fé de uma autenticidade que tem a ver com o estado de alma que sente esta comunidade. O momento é de festa e a ocasião envolve os diversos setores da comunidade paroquial. Como escuteiros do Corpo Nacional de Escutas, Escutismo Católico Português, temos a obrigação mesmo de estar presentes em todas as celebrações, porque estamos sempre presentes em Cristo e com a nossa comunidade e, portanto, como é um dever, estamos aqui também vivendo esta fé
e não temos medo da água, portanto, tanto faz terrestre como por a água, nós não temos medo. E saciou-nos com o mel dos rochedos. A procissão entra na ria e é aí que faz o seu percurso. Um caminho nas águas que, no dia-a-dia, representam o sustento destas gentes. Envolve as pessoas da ria porque sentem-se muito presentes na vida da comunidade, porque não é assim uma coisa que se faz mais, mas é a vida do pescador que está ali. É a vida do pescador que é abençoada, é a vida do pescador que está presente na Eucaristia, é a vida da comunidade que está, que é vivida, que é celebrada e que é a fé de todos nós manifesta de forma pública, desta forma que acaba por ter até a sua beleza, pela forma como tudo é preparado. Com a flor da farinha. As embarcações apresentam-se engalanadas para a ocasião. É uma forma de manifestar a solenidade do momento e traduzir a devoção e a fé dos navegantes. Eu costumo dizer que a beleza das vidas se reflete na forma como louvam a Deus. E a beleza da vida que é assim também transposta para esta beleza na ornamentação, com as coisas mais variadas que encontramos desde as bandeiras de vários países. Este ano não tivemos muitas de clubes, que às vezes também temos, mas até tínhamos uma embarcação trazida de um partido político. Que tudo isso serve para embelezar e para as pessoas falarem um bocadinho de si mesmas, e eu diria que falam essencialmente da sua beleza, da beleza e da forma de viverem a fé. Israel é o preceito do Deus de Jacó. Na Torreira, a celebração do corpo e sangue de Cristo é ocasião de encontro e um fator de construção de comunidade. Uma proximidade que aqui une a terra e o mar, a fé e o cotidiano dos homens. E saciou-nos com o mel dos rochedos. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre lançou a campanha Ajude-nos a vencer este campeonato. Uma campanha que será agora apresentada por Catarina Martins. Cumprimento, muito boa tarde. Olá, obrigado por estar neste programa. Vimos diferentes miúdos a jogarem à bola. Onde é que foram gravadas estas imagens? Foram gravadas nos países que são mencionados no filme, portanto, Angola, tem imagens do Iraque, tem imagens da Palestina. Portanto, são várias imagens que temos acesso das viagens que vamos fazendo para verificar a situação da Igreja nestes países em concreto. E, portanto, foi nesta altura do campeonato, foi um juntar das imagens de crianças a jogar em relevados muito diferentes. Não são imagens simbólicas, são muito reais de cada um desses países. Sim, são imagens reais e são de facto para mostrar à população que há muitas crianças no mundo que todos os dias brincam em situações, muitas vezes em ambientes muito adversos e muito diferentes daqueles que nós vemos hoje no campeonato de futebol do mundo. Como é que surgiu a ideia de falar nestes outros campeonatos que é preciso vencer? Porque, de facto, portanto, foi juntar o facto de haver neste momento um campeonato mundial de futebol
e de pensarmos que todos os dias há tantas pessoas que de facto têm que batalhar, têm que fintar a própria pobreza, a morte, a tragédia de tantas pessoas que vivem e, portanto, há de facto muitas pessoas espalhadas pelo mundo que fazem esse trabalho todos os dias e, no fundo, foi mostrar esse trabalho, mais uma vez, e para haver também um reconhecimento das pessoas e uma sensibilização no sentido de apoiar estas pessoas que estão, de facto, todos os dias e que trabalham com estas crianças e com estas pessoas que precisam da nossa ajuda. São contextos de perseguição religiosa também os que levam a que os direitos humanos não sejam salvaguardados? Muitas vezes sim, muitas vezes é o próprio... E a vossa atenção incide sobretudo aí? Exato, a nossa atenção incide especialmente nesta questão da liberdade religiosa dos direitos humanos. Como sabemos, é um direito fundamental do homem, a liberdade religiosa, e, portanto, é também um aspecto muito importante do dia-a-dia. E, portanto, em países onde não há essa liberdade, onde há, de alguma forma, alguma perseguição, é um país onde nós devemos estar atentos, porque é essa a nossa missão, ajudar esta igreja que é perseguida, que é ameaçada e que não consegue exercer livremente a sua fé. Angola, Palestina e Iraque foram os três que falámos, mas como vemos também no fim do pequeno filme, há 140 países onde nós estamos e onde apoiamos, portanto, e em todos eles há diariamente, de facto, este campeonato do mundo para fintar esta miséria, esta pobreza, muitas vezes a morte até destas pessoas que vivem. Estou a pensar campos de refugiados, onde crianças vivem e onde muitas vezes é tão difícil sobreviver. E, de facto, há sempre congregações, há irmãs, há padres, há leigos que estão no terreno e que estão a ajudar estas crianças a tentar sobreviver da melhor forma possível, sabendo que é um ambiente adverso e com muitas dificuldades, mas ajudar estas crianças a sobreviver e pessoas, homens e mulheres que estão nestes campos de refugiados. Entre os dois campeonatos, de facto, o do Brasil e estes dos direitos humanos, têm uma grande diferença entre eles, que é a mediatização que cada um deles tem, não é? Infelizmente, sim. De que forma é que é possível lutar contra essas desigualdades, também na mediatização? Eu penso que fazendo programas e passando este tipo de spots e este tipo de passar esta mensagem de que é preciso ajudar estas pessoas, que de facto é preciso mediatizar mais estes casos, é preciso que as pessoas saibam mais para poderem ajudar da melhor forma possível, ajudar a combater todas estas perseguições e estas discriminações que ainda vão existindo no nosso mundo. E passemos a informação acerca dessas possibilidades de ajuda para que, de facto, esses campeonatos se vençam. De que forma é possível, por exemplo, pensar naquelas crianças do Iraque ou da Angola ou da Palestina e ajudar, fazê-las chegar, de facto, a ajuda do que elas necessitam? Pronto, a Ajuda à Igreja que Sofre é uma das instituições que está no terreno e que ajuda a Igreja que está no terreno, mas há outras instituições, como é óbvio, que estão também a ajudar. Nós, nomeadamente, a Fundação AIS, ajuda, nomeadamente, através estou a pensar nos campos de refugiados, através da subsistência, portanto, ajuda as pessoas terem acesso à alimentação, medicação, também a parte da formação. Muitas vezes são as comunidades religiosas que estão no terreno a ajudar aquelas crianças e mulheres e homens que estão nos campos de refugiados a terem alguma educação no sentido de as ajudar num futuro próximo, quando se resolver, portanto, temos de ter esperança que estes conflitos vão passar e que é necessário preparar a população para um futuro próximo. Portanto, são também estas irmãs e estes padres que estão no terreno a ajudar estas crianças. Temos também a parte, muitas vezes, da reconstrução de pequenos espaços onde estas crianças possam estar e onde esta população possa ter acesso à educação, à saúde. Portanto, há várias formas de ajudar e, se entrar em contacto connosco, teremos todo o gosto de enviar mais informações sobre estes países em concreto e outros que queiram saber, uma vez que, neste momento, estamos presentes em cerca de 140 países no mundo. Portanto, a ajudar diariamente as pessoas a manterem-se nestes países e ajudar a ultrapassar as dificuldades. E de que forma são selecionados esses projetos para onde canalizam as ajudas? Através portanto, os pedidos vão-nos chegando, são analisados. E chegam localmente, partem de cada uma das situações? Partem de cada uma das situações e que são enviados para a nossa sede internacional, onde são analisados e onde são, mediante os fundos disponíveis, e mediante a urgência de cada um destes projetos, são enviados os fundos para estes mesmos países. Portanto, nem todos, infelizmente, podem ser apoiados, porque nem todos, não temos os fundos necessários, mas são sempre apoiados na medida do possível e por vezes há situações urgentes em que não podemos ficar indiferentes, portanto temos que fazer qualquer coisa de imediato e portanto por vezes temos que arranjar formas de angariar rapidamente fundos para podermos ajudar estas situações de uma maior emergência que se possam aparecer. Há situações como, por exemplo, a Terra Santa,
que por vezes são fortemente mediatizadas. A viagem do Papa Francisco à Terra Santa foi uma oportunidade para isso. Sentem que nessas ocasiões a sensibilização da opinião pública para determinadas causas de solidariedade é maior? Eu penso que ultimamente, já vem desde a altura do Papa Bento XVI, em que cada vez mais o Papa tem vindo a falar, e o Papa Francisco continua a falar muito da questão dos cristãos perseguidos. Portanto, dar a conhecer. E o facto do Papa falar, portanto, há outro impacto na opinião pública, e muitas vezes há situações que são desconhecidas, que não entram de facto nos meios de comunicação social e que passam à parte de todas as prioridades do dia, não aparecem estas questões. Uma vez que o Papa tem vindo a falar, infelizmente também de todas estas situações que têm havido, de conflitos muito graves no Médio Oriente, Síria, agora Iraque, portanto, os meios de comunicação social começam também a falar cada vez mais destas situações. E isso tudo é muito importante porque, de facto, não podemos deixá-los esquecidos nestes seus países e é preciso que a comunidade internacional faça, de facto, alguma coisa, porque é preciso agir para mudarmos estas situações. Tem muitas vezes na sua origem a perseguição religiosa ou a pertença a determinada religião como fator de guerra. Sim, muitas vezes... Por paradoxal que possa parecer, Pronto, não é? Muitas vezes tem a ver com a questão da religião. Muitas vezes, no caso da comunidade cristã no Médio Oriente, por exemplo, que é uma zona do mundo que temos falado tanto ultimamente, mesmo nos meios de comunicação social, muitas vezes, como a comunidade cristã é tão pequena, acaba por ser muito frágil e, portanto, acaba por ser apanhada no meio dos conflitos, por vezes de várias fações dentro da mesma religião. Estou a pensar no caso da Síria, em que há um conflito interno entre sunitas e xiitas e, portanto, os cristãos acabam por ser apanhados muitas vezes nestes conflitos, porque, de facto, é uma comunidade muito pequena e no Médio Oriente estamos a assistir pura e simplesmente ao desaparecer da comunidade cristã. E, portanto, quantos menos ficarem nestes países, menor vai ser o seu peso e a sua capacidade de se defenderem e de poderem ter os mesmos direitos que todas as outras religiões têm. Por isso, esta campanha para sensibilizar para estas causas, de que este spot, enfim, é a voz, ele termina o spot a dizer todos os dias organizamos um campeonato mundial de futebol. É o trabalho da Fundação. Exatamente. Têm atletas suficientes e parceiros suficientes? Temos tido e infelizmente, pelo que nós, as notícias, vamos recebendo diariamente, vão ser necessários cada vez mais atletas que estejam presentes no terreno e que estejam de facto junto às populações e que as ajudem. E é de facto, todos os dias é preciso organizar um campeonato destes, num sentido, portanto, comparativo com o campeonato de futebol. Esperemos, de facto, que ele também tenha sempre essa vitória dos direitos humanos em todas as situações. Catarina Martins, muito obrigado por ter estado neste programa. E fica então esse desafio de torcer também por este campeonato, bem mais distante do mediatismo do que qualquer Mundial de Futebol. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.